Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Um Engenheiro no RH. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade a um tema que nós falamos recentemente aqui no canal, que é o tema das profissões em risco. Mas vamos olhar o outro lado. Já que existem profissões em risco, então quais são aquelas profissões que podem ser consideradas as profissões do futuro? É isso que nós vamos tratar nesse vídeo. Mas antes, não esqueça, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like nesse vídeo, deixe aí seus comentários e principalmente sugestões para temas que você gostaria de ver aqui no canal. Bem, no vídeo onde nós falamos sobre as profissões em risco, nós citamos um estudo do Fórum Econômico Mundial que cita algumas funções que estão desaparecendo ou tendem a desaparecer muito rápido. Nós fizemos até um paralelo com essas funções na realidade brasileira. Algumas funções que lá fora já estão praticamente extintas, aqui ainda existem por conta de custo da tecnologia que ainda não chegou aqui de uma forma mais abrangente, ou outras questões mesmo culturais e questões de infraestrutura. Mas dá uma olhadinha nesse vídeo para você ter uma ideia do que a gente falou lá. Aqui nós vamos focar num outro lado desse mesmo estudo do Fórum Econômico Mundial. Se, de uma forma, as novas tecnologias destroem algumas profissões, a gente pode falar assim, elas criam novas. Isso sempre foi assim. Desde a Revolução Industrial, de um lado, a tecnologia ela destruía realmente alguns empregos, eles deixavam de existir, as pessoas perdiam as suas funções, mas por outro lado eram criadas novas funções exatamente para usar essa tecnologia e para cuidar dessa nova tecnologia. E isso acontece de novo, não é novidade, isso que está acontecendo agora não é novidade, é só um ciclo que nós entendemos que é mais acelerado do que foi no passado por conta da grande velocidade como algumas novas tecnologias estão chegando. A própria inteligência artificial, como eu citei, há coisa de um ano atrás talvez, era algo que a gente via como sendo do futuro. Alguma coisa que um dia nós iríamos usar, alguma coisa que só cientistas estavam utilizando, mas de repente apareceram aí aplicativos baseados em inteligência artificial que qualquer pessoa hoje pode instalar, versões gratuitas inclusive, e sair utilizando uma inteligência artificial que é muito útil em várias funções, para várias atividades. E isso aí é algo, assim, para nós é algo que nos ajuda muito, mas por outro lado, como nós falamos, é algo também que coloca em risco diversas atividades. Dá uma olhadinha nesse meu vídeo sobre as profissões em risco. Bom, o que o Fórum Mundial fala das profissões do futuro? Ele cita cerca de 10 profissões, eu diria mais 10 áreas de atividade que ele cita, e dessas 10, 6 são ligadas diretamente à tecnologia, são funções dentro da área de tecnologia. As outras 4 não são funções dentro da área de tecnologia, mas são funções que dependem da tecnologia para que se trabalhe nelas. Ou seja, hoje qualquer profissional, ou ele usa a tecnologia como sendo uma pessoa dessa área de tecnologia, um especialista em algo tecnológico, ou ele trabalha em outra área usando tecnologia, ou seja, ele precisa conhecer muito bem a tecnologia da área que ele escolheu. Se ele não trabalha diretamente com tecnologia, por exemplo, alguém de uma área administrativa, de uma área financeira, de uma área de saúde, tem que aprender a utilizar a tecnologia da sua área para trabalhar melhor, garantir com isso o seu crescimento profissional e a sua evolução. Claro que crescimento profissional, evolução, está muito ligado a conceitos que nós já falamos logo nos primeiros vídeos aqui no canal. São conceitos do aprendizado contínuo, conceitos de inovação, conceitos de mudança, né? Nosso próprio olhar em relação às coisas que estão mudando e como é que nós enfrentamos essas mudanças e como é que nós nos adaptamos a essas mudanças, aprendendo sempre e procurando compreender aquilo que vai ser útil para a gente e aplicar de forma produtiva em nosso trabalho e também, por que não, em nossa vida pessoal. Bem, voltando ao estudo do Fórum Econômico Mundial, a primeira dessas 10 atividades ou funções que eles citam são os especialistas em inteligência artificial e machine learning. É uma profissão extremamente recente,
coisa de poucos anos, né? Pessoas que vão trabalhar exatamente com as inteligências artificiais, pois é, as inteligências artificiais precisam de gente para funcionar, sejam gente definindo a sua forma de trabalho, gente fazendo com que elas aprendam. E o famoso machine learning, que é o aprendizado de máquina, parece ser algo muito estranho, mas a inteligência artificial depende disso. Ela aprende com quem? Com a gente. Ela aprende com os nossos feedbacks. Então esses especialistas são aqueles que vão alimentar essas grandes funções da inteligência artificial, de entender contextos, de saber se aquelas conclusões que elas estão chegando, aquelas correlações que elas estão fazendo, estão corretas. Esse é o trabalho desses profissionais de inteligência artificial e machine learning. Claro, isso é uma profissão que, com a expansão da utilização de inteligências artificiais em tudo que é sistema de hoje para o futuro, é uma profissão que vai crescer bastante. Aí o Fórum Econômico Mundial coloca em primeiro lugar nas profissões do futuro. A tendência é que existam milhões de vagas no mundo, né, em profissões relacionadas à inteligência artificial e machine learning. Uma segunda que não está ligada diretamente à tecnologia e é muito importante são profissionais da área de sustentabilidade. Pois é, há um crescimento já hoje na procura por profissionais dessa área. São aqueles profissionais que vão cuidar de todo o processo dentro de uma organização que visa que ela seja sustentável no final das contas, ou seja, que o balanço dela ambiental, que o balanço social e outros conceitos aí importantes de sustentabilidade sejam mantidos, e ele vai atuar como consultor dentro dessa empresa e mesmo como uma pessoa agindo, né, nesses processos para que garanta a sustentabilidade das organizações. Então, notem, é uma profissão não ligada à tecnologia, está em segundo lugar, e de novo, o Fórum Econômico Mundial cita que milhares de cargos, milhares de posições no mundo nessa área de sustentabilidade devem surgir, já estão surgindo, na verdade, devem ampliar, né, nos próximos 5 anos, pelo menos. O próximo ponto, que é o terceiro, também não ligado diretamente à tecnologia, seria a inteligência de negócios. Profissionais que vão dentro das empresas olhar, por exemplo, quais são os produtos que os consumidores estão buscando, quais são os nichos de produtos que nós podemos entrar, para que lado a empresa deve ir, para que lado ela deve conduzir seus negócios para ter sucesso. Claro que um profissional de inteligência de negócios trabalha com base de dados, ele precisa de muita informação. Então ele é um profissional que não é necessariamente ligado diretamente à tecnologia, mas ele é um profissional que utiliza muita tecnologia. Então, inteligência de negócio é a terceira atividade que foi colocada pelo Fórum Econômico Mundial como uma profissão do futuro. Em quarto lugar, voltamos para a área de TI. São funções que hoje já são extremamente importantes em todas as empresas, que são os analistas ou técnicos ou engenheiros, enfim, de segurança da informação. Se você pensar em instituições financeiras como bancos, seguradoras e outras, a questão da segurança de informação, ela é primordial. Em qualquer aplicativo que sai, qualquer site que sai, qualquer informação que sai de uma instituição dessa, ela tem que ser filtrada, ela tem que ser controlada, ela tem que ser acompanhada, e também esse profissional ele visa, né, evitar vazamentos, evitar que as informações que saiam cheguem nas mãos das pessoas em que elas devem chegar, e outras funções extremamente importantes, além de cuidar de criptografias e seguranças de acesso e outros grandes detalhes aí da área de tecnologia. E esses profissionais, eu citei aqui o exemplo de bancos, instituições financeiras em geral, também são muito importantes em qualquer outra empresa hoje que tenha, de alguma forma, dados em bases, né, que ela troca informações com outras empresas ou tem informações da internet. É necessário que haja sempre um olhar de segurança de informação. Então são profissões que tendem a crescer mais ainda. Elas já são hoje profissões muito bem cotadas, existe muita procura, né, por profissionais dessa área, e a tendência é aumentar.
E a quinta atividade citada por esse estudo são os profissionais das fintechs. Fintechs nada mais são do que as empresas financeiras baseadas em tecnologia, os famosos bancos totalmente virtuais, aqueles que não têm agências, são bancos baseados em aplicativos, em sistemas de computador, ou seja, o seu cliente faz todo o contato e todas as operações por meio de sistemas. Então, profissionais que vão cuidar desses sistemas, do relacionamento dessas redes, né, financeiras, dos aplicativos que vão ser destinados aos clientes, enfim, todas as transações das empresas financeiras que utilizam tecnologia também são altamente cotados para o futuro. Eu não falei, mas a maioria dos profissionais dessas fintechs são pessoas de tecnologia. Claro que você vai ter nessas empresas economistas, pessoas especializadas em investimentos, em finanças, mas a tecnologia é a parte central, a espinha dorsal dessas empresas. Em sexto lugar, nós voltamos à área de TI pura, são cientistas de dados. O que é isso? O que é um cientista de dados? É alguém que vai cuidar principalmente das grandes bases de dados que hoje existem em qualquer organização. As organizações já há muitos anos acumulam dados e informações a respeito do que acontece no seu dia a dia. O que seu cliente está fazendo, como é que estão as minhas operações. Essas informações todas da própria empresa e do mercado são fundamentais para que a empresa tome decisões. Lembra que a gente falou da inteligência de mercado, da inteligência de negócio, que também é uma área que está evoluindo? O cientista de dados, por exemplo, apoia essa área, e não só essa área, apoia várias outras áreas da empresa, trabalhando informações que estão geralmente em grande quantidade nesses bancos de dados, são informações que foram armazenadas ao longo de anos e continuam sendo armazenadas diariamente, a cada hora ali. As empresas, por exemplo, que fazem transações pela internet acumulam uma quantidade imensa de informações. Essa informação precisa ser organizada, precisa ser filtrada, precisa ser entendida para ser aplicada de forma produtiva no negócio, de forma eficaz de volta no negócio. Esse é o papel do cientista de dados, que se torna também uma profissão já hoje importante e cada vez mais importante. E curioso que, pouquinho mais à frente, nesse mesmo estudo, na 8ª posição, o Fórum Econômico Mundial cita profissionais da área de Big Data. Big Data é exatamente a atuação que você tem em cima de grandes massas de dados, ou seja, o cientista de dados que vai organizar isso e o profissional que vai lidar com esses dados, na verdade, são funções ali que acabam se juntando, se fundindo aí de uma certa forma. No estudo elas estão separadas, mas no meu entender elas se juntam, né? Em sétimo lugar estão os engenheiros de robótica. Engraçado isso, né? Você tem robôs, mas o robô não se conserta, o robô não se projeta. A própria inteligência artificial, ainda hoje, ela não consegue criar uma outra inteligência artificial. Quem sabe no futuro, aí a gente já começa a falar em teorias de conspiração que estão circulando aí pela internet, que o próximo nível da inteligência artificial, o próximo nível dos robôs, será criado por eles mesmos, né? E aí tem uma série de filmes de ficção científica que eles se rebelam e voltam-se contra os humanos, mas não é disso que a gente está falando aqui não. Ainda hoje há necessidade de pessoas para ensinar a inteligência artificial, pessoas para projetar os robôs, os sistemas robóticos, né? A gente fala em robô, a gente pensa naquele humanoide ou naquele cachorro robô. Não, robô é qualquer sistema robotizado de uma indústria, por exemplo, que trabalha, por exemplo, uma própria produção automatizada, onde você tem atividades feitas por máquinas que têm uma certa inteligência, consegue capturar, por exemplo, uma peça numa esteira, colocar na posição correta, fazer uma operação em cima de solda, de furo, o que seja, são robôs. E esses robôs precisam de gente para que eles sejam projetados. E tem uma parte muito interessante também, que é a manutenção disso, que a gente vai falar na sequência. Isso não foi citado nesse estudo, mas a gente vai falar na sequência. Bom, a 8ª colocação a gente já citou anteriormente, que é o profissional de Big Data. 9ª colocação são operadores de máquinas de agricultura. Eu citei isso quando eu falei das profissões em risco. Eu falei que as profissões na agricultura elas se transformaram violentamente nos últimos anos, né? Nas últimas décadas, vamos dizer assim. Você tinha profissionais que faziam
colheita à mão, manual, que eram em volume muito grande e sem especialização nenhuma, passavam o dia, né, dias e dias ali fazendo colheita manual. Hoje, o que se tem na agricultura moderna são máquinas que fazem esse mesmo trabalho de forma muito mais rápida, muito mais eficiente, com pessoas que são mais especializadas cuidando dessas máquinas. Então o profissional da agricultura ele precisou evoluir muito. Não digo só os técnicos de operação de máquina, é uma área que vai crescer muito segundo esse estudo do Fórum Econômico Mundial, porque a tendência da automação na agricultura, isso falando no mundo inteiro, ela é muito grande e cada vez mais vai ser necessário profissionais para operar essas máquinas. Além disso, né, a própria agricultura tem uma cadeia ali de profissionais que trabalham, né, já atuam em diversas questões aí de qualidade do que está sendo feito, qualidade de solo, questões genéticas ali de sementes, enfim, uma linha de atividades muito grande, cuja tendência é se manter sempre num patamar alto, mesmo no futuro. São profissionais que serão sempre muito importantes e a tendência deles serem substituídos por outros tipos de tecnologia ainda é pequena. E por último, em 10ª posição, estão aquelas pessoas que trabalham com transformação digital. O que é a transformação digital? A transformação digital ela pode acontecer num processo. Então, por exemplo, eu tenho em uma organização um processo, por exemplo, de vendas, e eu automatizo esse processo com um sistema informatizado, com aplicativos para que as pessoas que faziam antes algumas coisas manualmente passem a fazer por meio de um sistema. Eu estou fazendo uma transformação digital de um processo. Agora, eu posso fazer uma transformação digital em uma empresa como um todo. Claro, é algo mais trabalhoso? É, mas pode acontecer. Para que isso aconteça, seja num processo, seja numa empresa como um todo, a transformação digital precisa de consultores, precisa de pessoas que estudem esses processos e entendam o que pode ser automatizado, o que realmente traz um ganho a ser automatizado, que tipo de automação eu vou utilizar, vale a pena eu colocar um sistema para fazer determinada função, ou ele é muito mais caro do que se continuar sendo feito da forma que é hoje. Então talvez eu tenha que aguardar alguns anos a evolução e o barateamento desses sistemas e equipamentos para que eu possa aí sim, no momento certo, fazer essa troca. Esse tipo de análise, esse tipo de planejamento, esse tipo de desenho ou redesenho dos processos de uma empresa, seja um único processo ou todos ou vários processos de uma empresa, precisa de profissionais altamente capacitados, geralmente são consultores de negócio com alto conhecimento de tecnologia para trabalharem no processo de transformação digital. Então é uma área que está crescendo muito e a tendência é que cresça cada vez mais. E claro, existem também as empresas chamadas nativas digitais, são aquelas empresas que nascem já digitais. Eu citei o exemplo lá atrás das fintechs, algo assim, né? Uma empresa que nasce como sendo uma empresa baseada 100% em tecnologia, 100% automatizada. Para isso também é necessário que hajam profissionais altamente capacitados para desenhar os processos, né, e como essa empresa vai funcionar. Então as pessoas falando aí de transformação digital, elas podem tanto trabalhar no processo mesmo de transformação, ou seja, uma empresa que tem processos mais manuais ainda e vai se transformar digitalmente, ou aquelas que precisam se planejar para nascerem digitalmente. Então um processo similar que vai exigir pessoas aí altamente capacitadas. Então essas são, de forma geral, aí as 10 grandes atividades citadas nesse estudo. Agora, nós temos algumas outras questões aqui que o estudo não fala, que é muito importante também que a gente leve em consideração. Por exemplo, ele cita ali profissionais que vão trabalhar com robótica, profissionais que vão trabalhar com inteligência artificial e a manutenção de tudo isso, né? Você vê, por exemplo, hoje, eu citei, inclusive no outro vídeo, um galpão dessas grandes varejistas mundiais. Existem galpões 100% robotizados, ou seja, quem carrega as caixas, quem carrega os pallets, quem faz empilhamento, quem faz embalagem, quem monta, né, coloca no estoque, quem retira do estoque, são robôs, máquinas que fazem tudo de forma automática. Claro, você sempre vai precisar de alguém para programar essas máquinas, sempre vai precisar de alguém para fazer ajuste de parâmetros,
né, dessas máquinas, principalmente, por exemplo, passo a trabalhar com uma linha nova de produtos dentro desse armazém, preciso adaptar o sistema para que ele entenda esse novo produto e atue de forma correta. Ou essas máquinas precisam de manutenção. Por melhores que elas sejam, elas precisam de manutenção periódica, e essa manutenção é feita por pessoas. E aí entram também esses engenheiros ou técnicos de manutenção para os sistemas automatizados. Isso é uma profissão também que tende a crescer, embora não tenha sido citado naquele estudo, né, do Fórum Econômico Mundial, porque é uma profissão que é derivada do processo, ou seja, todo lugar que eu tenho uma máquina, todo lugar que eu tenho qualquer sistema automatizado, ele vai exigir em algum momento uma manutenção, e eu tenho que ter pessoas para fazer isso. Então são profissionais também que serão valorizados de hoje para frente. E eu penso até a manutenção doméstica, né? Existem países que a gente vê relatos aí que é muito difícil e é muito caro hoje você fazer manutenções domésticas, inclusive. Então, por exemplo, você encontrar um encanador, um pintor, alguém que conserte uma máquina de lavar, uma geladeira, são pessoas que estão cada vez ficando mais difíceis de serem encontradas e mais caras. Então é uma área também que muita gente pode se dedicar a estudar, a se aperfeiçoar, porque vai ter bastante demanda também nos próximos anos. Um outro ponto que o estudo não cita, mas a gente entende que é também algo derivado disso, ele fala muito da questão de sustentabilidade. Nisso aí está envolvido questões ambientais. Por exemplo, empresas que produzem qualquer coisa hoje, elas têm que ter uma preocupação com o descarte dos seus resíduos. Então, empresas especializadas ou pessoas especializadas na destinação de resíduos, seja de indústrias, seja de qualquer tipo de organização, papel, borracha, cimento, o que for de resíduo de trabalho de uma organização qualquer, de uma empresa qualquer, precisa ter uma destinação correta quando se pensa na preservação do meio ambiente. Então são profissionais também especializados nessa área, serão também de hoje para frente cada vez mais requeridos. É uma outra profissão que não é citada no estudo, mas também é muito importante. E além de tudo isso, eu queria reforçar, a gente já citou de certa forma aqui, mas há necessidade sempre de pessoas para os projetos, para o planejamento, para negociações, enfim, há uma cadeia aí de profissões, né, que também dificilmente será substituída em curto prazo. Então são profissões que tendem a se manter ou talvez até crescer nos próximos anos. E por último, eu gostaria de falar das profissões que têm uma interação humana. Aqui a gente pode falar da área de saúde, médicos, enfermeiros e outros profissionais, saúde física, saúde mental, enfim, mas também cuidadores, né? A tendência de você automatizar esse tipo de função é muito baixa, principalmente com os recursos que nós temos hoje. Então as profissões que têm uma interação humana, uma interação com outras pessoas, elas tendem a se manter ou crescer nos próximos anos. Veja, por exemplo, o caso de um médico que faz um diagnóstico. Uma inteligência artificial ela pode ajudar muito em um diagnóstico, mas ela não faz sozinha, ela precisa do médico. Nós já citamos isso no outro vídeo. O médico e a inteligência artificial juntos têm um resultado superior ao médico trabalhando sozinho e a inteligência artificial trabalhando sozinha. Eu vi estudos que mostram isso. E várias outras profissões vão ganhar muito com isso e não vão ser trocadas, não vão ser passíveis, né, de serem automatizadas, trocadas por um sistema ou por uma máquina qualquer. Então note o seguinte, não são só as profissões ligadas à tecnologia que tendem a crescer, existem outras também. O importante é que a gente esteja ligado no que está acontecendo, que a gente esteja sempre aberto às mudanças, aberto às informações. Não deixe de se informar sobre a sua profissão, sobre as novidades. Aliás, são coisas que a gente fala aqui no canal desde os primeiros vídeos, né? Não deixe nunca de aprender, não deixe nunca de entender o que está vindo de novo, não deixe de absorver as mudanças, ou seja, não seja resistente às mudanças. Nunca imagine que você já sabe tudo, porque as coisas mudam todos os dias. Ninguém hoje pode dizer que sabe tudo sobre nada. Essa é a realidade. Se você acha que sabe tudo sobre qualquer assunto, você está muito enganado e isso pode colocar uma barreira que vai te impedir de evoluir. Então esteja sempre aberto, olhando o que está acontecendo com a área que você trabalha, ou se você está escolhendo ainda uma área para trabalhar ou pretende mudar de área,
Comece a olhar vídeos na internet, tendências, pesquise sobre essa área, veja o que está acontecendo. Você pode encontrar caminhos de atuação que vão garantir aí um futuro bastante interessante. E cuidado, né, para se informar também sobre as ameaças, né? O que está vindo aí de tecnologia, o que está vindo aí de sistemas, de inteligência artificial que podem ameaçar a sua área, e procure achar um cantinho ali onde o ser humano, com a sua criatividade, a sua inteligência, o seu jeito, né, de lidar com outras pessoas, sempre será necessário. Essa é a dica que fica aqui no final desse vídeo. Bem, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que tenha sido possível você abrir um pouquinho a sua cabeça com relação às profissões do futuro, às tendências que a gente está observando aí. Não esquece de deixar seu like nesse vídeo, deixe também seus comentários e sugestões de temas que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Deixe também suas dúvidas. Clique nas notificações para você ser informado sempre que nós publicarmos um vídeo novo. Muito obrigado e até um próximo vídeo.